E aí, galera, bem-vindos em mais um podcast Indústria da Voz. Eu sou Andréa Barbosa. E o Cleitinho. O nosso Cleitinho, o menino maromba, projeto Cleitinho Vasco. 2023. Tony veio aqui, vai lá e assiste. Vocês vão acompanhar aí nas plataformas da internet que vai ter um projeto muito bala. Fiquem antenados que vocês não vão se arrepender. Mas no podcast de hoje, nós estamos aqui com uma baita convidada. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que uma dessas perguntas aqui que nós vamos fazer hoje para ela também é uma dúvida que fica aí pairando na sua cabeça. Eu estou falando da psicóloga Cristiane Schmidt. A Cris, popularmente falando, para os mais íntimos, com licença, né? Ela é formada em bacharel em psicologia pelo Centro Universitário FAG desde 2018, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em avaliação psicológica, especialista em transtorno da ansiedade e depressão, focada na síndrome do pânico. Você aí procura essa profissional, porque eu sei, todo mundo um dia ou outro passa por uma situação assim. Pós-graduanda em transtorno borderline e terapia cognitivo-comportamental. O histórico profissional dessa baita pessoa, ela realiza atendimentos para pacientes com queixas psicológicas com abordagem na terapia cognitivo-comportamental e na terapia de análise do comportamento, focando em transtorno de depressão e transtorno de ansiedade pela clínica Comportamentare. Ela atendeu Siscopar, trabalhou com atendimentos psicológicos breves relacionados à saúde em pacientes da rede Mãe de Alto Risco, Pediatria. E trabalhou também, ou trabalha ainda, não sei, ela vai dizer isso para nós, pelo Hospital Bom Jesus, pela UESP, nos atendimentos na ala da UTI, pacientes de Covid, atendimentos psicológicos breves, também para funcionários, gente. Essa mulher, ela é incrível. Cris, boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite, Cleitinho. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada pelo convite, tá? Fico muito, assim, honrada. E, então, eu sou essa, né? Estou na terapia cognitivo-comportamental, estou na área da ansiedade e depressão por conta de tudo isso que está acontecendo, né? Acontece muito agora, é muito nítido, todos os pacientes que eu atendo, uma grande maioria é ansiedade, não porque eu atendo com esse foco, mas a procura, quando a gente escuta a queixa do paciente, realmente está focada nisso, voltada nisso, e também por conta da pandemia, né? É recorrente, Recorrente. né? A gente vê muito, até é bom que você falou, porque nós já falamos aqui, né, em relação à saúde, à pandemia, o que aconteceu em algumas situações, mas voltadas para outras áreas da saúde, outras finalidades. Então, é importante para as pessoas saberem. O pessoal, durante esse período pandêmico, ficou mais fragilizado, né? Porque teve esse afastamento, esse medo, né? Sim, é muito aquela coisa, até eu vejo muito, devido à pandemia, os problemas relacionados de casais, porque eles ficaram muito tempo juntos, não né? estavam acostumados, né? E hoje vem com essa queixa, né? Então, algumas vezes eu atendo os casais também com essa queixa, né? Que houve na pandemia. E também mas muito adolescente. Adolescentes, ele vem com uma carga, assim, de ansiedade muito grande, aquela falta, tipo, de vontade de ir para a escola, o medo, né, de enfrentar alguns colegas, e isso, mas já passou, né, 2 anos, foi 2, né? Acho que um pouco mais. Um pouquinho mais. Mas, assim, ainda tem resquícios, né? Então, assim, as crianças que agora, adolescentes, né, eles têm um grau de ansiedade, assim, que é
lamentável. Puxa vida, isso dói para a gente saber, porque é algo que realmente, a partir de agora, vai precisar ser tratado, né? Tratado de uma maneira generalizada. Sim, isso mesmo. Generalizada. E assim, na realidade todos nós temos ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa assim que é natural. Se a gente não ter, é impossível não ter. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa. Né? Aham. Então, assim, eu fico ansioso por quê? Porque eu vou fazer uma prova, né? Então, essa ansiedade, ela me mostra que então eu preciso estar preparado. Então, ele é benéfico para mim, Legal. né? Então, assim, eu tenho uma ansiedade que, vou fazer um teste de autoescola, né? Ela pode ser uma ansiedade boa, que eu vou estar preparado, concentrado, ou pode ser também uma ansiedade muito patológica. A gente ia falar um pouquinho disso, aproveitando o seu gancho, porque eu gosto de aproveitando o gancho do nosso convidado aqui para ir puxando as conversas, né? Eu sempre digo aqui para todo mundo, as pessoas aqui já estão acostumadas, que nós fazemos uma enquete sempre. Então, essas perguntas que estão aqui são, de fato, perguntas de pessoas da nossa realidade, do nosso cotidiano. Pessoas que muitas vezes não tiveram contato com uma terapia, né? Nunca tiveram possibilidade de fazer, não sei por quê, né? Às vezes pode ser o fator X, Y, Z, a gente não sabe o que se passa na cabeça de cada pessoa, né? Mas assim, como você falou, aproveitando esse seu gancho, todos nós temos um pouco de ansiedade, né? Sim. Aproveitando isso. Sim. E isso devido à nossa rotina, que você acabou de falar. Né? Quando você vai fazer uma prova, uma entrevista de trabalho, ou quando você vai ter um compromisso no dia seguinte, até uma viagem Ou de até mesmo aquilo férias. que tira da rotina, né? Tira você da rotina, da tudo sua zona de conforto. Isso, é tudo aquilo que tira a gente da rotina, Uhum. né? Que não é algo que é um hábito, né? Eu tenho o hábito de fazer isso. Por que eu vou ter ansiedade? Eu não tenho por que ter medo daquilo que eu já conheço, né? Então, eu vou ter medo daquilo que é desconhecido. Então, é algo que sai do meu controle. Então, assim, a ansiedade, ela é necessária, mas anormal. Entendi. A patológica, não. Entendi. Aí nós vamos entrar numa outra vertente, né? Porque eu fico ansiosa. Toda segunda-feira nós temos uma reunião. E eu faço essa reunião com toda a equipe de trabalho. E eu preciso, como gestora da equipe, ter assuntos para tratar nessa reunião. Então eu fico matutando a pauta da reunião no domingo à noite e tal, e pensando o que poderia ser falado. Às vezes isso acontece já durante a semana, me preparando para a semana seguinte, só que chega no domingo à noite, o meu sono quase que vai embora, e isso já faz anos, justamente por conta dessa responsabilidade, né, de estar na frente de pessoas do meu cotidiano, mas é algo que é minha responsabilidade. Na realidade, André, não é a questão só claro, da responsabilidade, mas assim, o que eu vou dizer, né, vai soar, né, no ouvido do outro. Como que ele vai receber isso? Né? Será que eu vou magoar? Será que ele vai achar que eu sou uma pessoa cruel? Ou será Você tá vivendo o momento lá na frente, né? Acontece pensando muito no comigo. futuro, né? Eu que tenho a cabeça muito criativa, isso acontece muito comigo. Um vídeo novo, alguma coisa nova, eu já vou lá na frente, fico lá na frente, eu tô aqui. Sofre por antecipação. Não sei se tem a ver isso, né? Mas que você é ansioso, né? Exatamente. Aí, ó. Acontece muito. Tá vendo, gente? Hoje eu estou sendo lido aqui, todos nós. Tá vendo, gente, como isso é algo de qualquer pessoa? Então, um pouco de ansiedade. Interessante, porque eu não conhecia esse termo mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa, já te falei isso. Eu não lembrava que ela tinha me dito isso, até porque Jared tinha essa. Então, assim, é aquela coisa. A ansiedade é o sofrimento pelo futuro. A depressão é o sofrimento pelo passado. Marca aí, hein? Papel e caneta na mão. Pega esse corte. A ansiedade é o sofrimento pelo futuro. E a depressão é o sofrimento pelo passado. Pelo passado. Né? Que é aquilo que eu fico me amargurando, porque que não aconteceu, remoendo, fico triste. Não tem como eu ficar triste, né, só com algo que ainda não aconteceu. Né? Eu posso sim ficar ansioso
por aquilo que eu ainda não sei o que vai acontecer, né? Uhum. Mas, Uhum. assim, na realidade, a ansiedade, né, ela sendo, quando ela começa a ser, ela se inicia como patológica, ela, se a gente não cuidar dela, ela vai se tornar uma depressão também. Ah, então existe possibilidade de migrar. Existe, né? Claro, porque a depressão ela não vem do nada, né? Sempre tem uma causa, né? Isso. Então, a ansiedade, se eu estou com ela, se eu não estou cuidando, eu sinto que eu estou mal, né? Eu sinto que aquilo está me prejudicando. Então, o que que acontece? Eu não vou cuidar. Tá tudo bem, eu vou dar conta. Só que Uhum. eu não dou A conta gente sempre sozinha. acha que vai dar É. conta. Porque quando está no patológico, já a gente não dá mais conta sozinho, Uhum. né? Que legal isso. Aí eu vou aproveitar mais um gancho seu, Cris. Eu nunca tive, mas já me falaram, pessoas que passaram por crises de ansiedade, me disseram que a crise de ansiedade, ela pode ser confundida com um infarto, pelos sintomas, tamanha intensidade que ela se apresenta no corpo da pessoa. Então, as pessoas me perguntaram o seguinte: quando que ela é considerada patologia, a ansiedade? Tá. Quando que vira a chave, né? Quando que é uma Tá, doença? assim, puxando esse gancho ali. Quando ela aparenta, né, que eu estou tendo um ataque, um infarto, Uhum. né, um ataque cardíaco, o que que acontece? É porque a ansiedade, ela gera um desconforto no meu peito, uma falta de ar, né, e eu começo a respirar errado, né, e eu começo às vezes tremer, eu Sem posso ter controle. sudorese, eu posso ficar nervosa, tem vários sintomas que podem ocorrer, né. O que que hoje é muito normal acontecer? Quando os pacientes me procuram para marcar uma sessão, muitos deles chegam e falam assim: "Olha, estou procurando fazer uma consulta porque o meu cardiologista mandou", Uau! Vem né. por Por quê? recomendação de outro Sim, por quê? especialista. "Ah, eu estou com dor no peito", o que que ele vai fazer? Ele vai procurar um Cardiologista. cardio, Vai ele não vai procurar procurar um a parte física, psicólogo. né? Aham, Uhum. Ele vai porque investigar. assusta, né, é uma falta de ar, é uma coisa. Mas por que dessa falta de ar? Né, então o que que acontece? Quando começa a ficar ansioso, eu tenho uma produção de cortisol muito forte, Uhum. né, e aí acontece uma liberação muito, forte, muito intensa de adrenalina. Ah, Entende? Então essa adrenalina faz com que coração coração palpite. palpite, falta de ar, tremelique, sudorese. É a mesma coisa se você estivesse numa academia, só que você tá ali, Parado. entendeu? Então, assim, se você vai fazer, eu não sei se você já fez alguma vez, um cardio, Aham. né? Eu Aquela treino. de. Não, De esteira, tô o falando teste? de exame Ah, mesmo. o teste. Ah, tá, o Aham. teste Aquele Uhum. ergométrico, acho que esteira, fala, Isso. esteira lá, né? Se tá. você for lá, você vai fazer aquela esteira lá, recorrente lá, você Uhum. vai começar a ficar cansada, porque Sim. você tá liberando, né? Aham. Então, teu coração começa, porque ele quer saber o teu nível, aonde você chega até o máximo. Uhum. E é isso que acontece com a adrenalina quando é solta numa crise de ansiedade, numa crise, Aham. né? Quando eu tenho uma ansiedade, é uma coisa às vezes, eu estou ansiosa, ai meu Deus, eu vou fazer uma prova, eu vou amanhã no podcast, né? Aham. Eu vou, sei lá, eu vou ter a primeira consulta com entende? Isso é Aham. normal. Eu não vou sentir a minha palpitação, eu não, às vezes eu até pode sentir um pouquinho, mas ela não vai ser Nessa nessa intensidade de uma intensidade. crise. Isso. E Uhum. aí o que que começa a acontecer? Essa crise, ela vai essa ansiedade mais aflorada, ela vai acontecendo mais, perto uma da outra, mais Hum. recorrente, entende? Então, se eu tô tendo isso, o que que começa a acontecer comigo? Isso começa a me afetar, não só fisicamente, mas também psicologicamente, porque eu começo a não gostar mais de me sentir assim. Quer dizer, ninguém gosta, Ninguém mas gosta. você começa a ficar muito desesperado. Por que está acontecendo isso comigo? Então, às vezes chega nesse que isso já é o máximo para você procurar E aí, um às vezes, vai no psicólogo. clínico geral, não tem nada, não tem nada e... Isso. Então, assim, até mesmo uma alergia pode ser Aham. ansiedade.
Olha, né? porque Então, vai indo para a parte física do sim, processo. O emocional, ele vai se apresentando na parte sim, física. sim. É que daí nós chamamos de psicossomáticos, né? São Uhum. doenças psicossomáticas. Então, o que que acontece? Se eu tô sentindo que hoje eu fiquei um pouco com falta de ar, amanhã, de novo, né? Aí tá, passa uns 4, 5 dias, ai, tô de novo, né? Isso Opa, já é um sinal. já é um sinal, né? Então, assim, e tem outras, eu sou muito impulsivo, às vezes a ansiedade gera uma impulsividade. A impulsividade também pode ser um Sim, sintoma da sim, ansiedade. Então, porque esses sintomas, eles não são os mesmos sempre. não, Pode mas se a grande apresentar. maioria é palpitações, é onde começa a você Uhum. sentir essa falta de ar. Por quê? Quando você começa a ter a palpitação, você já começa. Eu lembro quando eu era pequena, não lembro direito como que era, mas eu acho que eu pedi para alguém e eu falei assim: por que que eu não consigo respirar debaixo da água fria? Daí a pessoa falou: porque Hum. você não está respirando. Porque daí a gente E tranca. e tranca, né? Uhum. Com a água fria. Daí parece que falta o ar, mas é porque a Uhum. gente não está respirando. Então é a mesma coisa, eu associo muito isso, a ansiedade, porque quando eu estou tendo, eu estou tendo aquela ofegante, aquela respiração ofegante. Uhum. E eu estou respirando por Na onde? Pela boca. boca. E aí o que que acontece? O oxigênio não entra Falta oxigênio para o pulmão, para o e para o cérebro. cérebro, Uhum. principalmente, né? Então o que que acontece? Muitas vezes a gente tem que ensinar o paciente a respirar corretamente. Pelo diafragma. Isso, que daí é a lentidão, né, de respirar pelo nariz, né, inspirar, segurar, depois soltar A impressão é que a pessoa vai morrer lentamente. sufocada, né? Até na Aham, respiração lenta, porque o Ajuda até a batimento tá. acalmar, né? Você fica Mas, até prestando Cris, atenção acalmar. na respiração. mas você, assim, ó, imagina você tendo uma crise de ansiedade agora, né? Alguém fala para você, respira devagar. Você tá lá, o respirar devagar parece que vai te sufocar, parece que vai faltar oxigênio, porque você está, né, naquela crise Aquele desenfreada. acelero, coitado. Então. E assim, até falando nisso, eu lembrei agora há pouco, antes de sair do consultório, eu estava com uma paciente que ela tem crises de pânicos, né? Ela tem Uhum. síndrome do pânico. Mas como começou? Ela começou com ansiedade, com crise de ansiedade, né? Como ela pode evoluir para outras doenças, né? Então, ela é assim, ela tem várias comorbidades também que a gente Uhum. pode. Então, tem a Ah, tá. TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né, que ela já está no ápice ali, e tem as outras, né, Uhum. que vão escalonando, né, e que pode transformar, sim, numa depressão ou numa síndrome do pânico, né. Uhum. Então, assim, ela tá com umas crises que ela fica com a perna tremendo. Aham, e Nossa, não para. Então, o sistema dela, o do nervoso central, já tá. Mas por quê? meu Demora Deus. de encontrar uma solução para isso. Então, a gente tem que, né, lidar com medicamento, a gente tem que lidar com a dessensibilização. Então, é Uhum. todo um fator. Mas isso Hoje, quando chega já num nível nível hard. hard, né? Hoje Nossa, também. gente. Você vê Que como dó, né? pode? Sim, Que é tenso. complicado. E eu pedi para ela, vamos respirar, tal, né? Ela tentou, mas mesmo assim já está no nível, mas daí é só medicamento, né? Então, assim, para dar essa controlada. E hoje Uhum. também atendi mais uma que ela chegou e falou, Cris, eu demorei desde outubro para Do procurar ano terapia, passado. né? Então, assim, e hoje ela tá comigo acho que 2 meses. E ela tinha síndrome do pânico, então ela já tá bem. Ela antes não saía de carro, ela já não fazia nada, agora ela faz tudo. E ela falou assim: Isso é por que que eu incrível. Trava a demorei? pessoa, né? Aham, por que que eu demorei tanto tempo para procurar Então, ajuda? aí é que fica essa pergunta, né? Porque, na verdade, a gente vê também essa doença, a gente pode chamar de Sim, é uma doença, doença. né? Aham. A gente vê essa doença, ela levando a pessoa a se enclausurar, com fobia de sair de casa, a pessoa não quer mais nem ver Uhum. gente, começa a ter fobia social, né? Eu vejo assim, eu assisto muito, eu sou muito interessada nessa parte, né? Por que que evolui para uma fobia social, Cris? É nesse quesito que eu te falei. A ansiedade ela pode ir para vários lados, né? A fobia social ela tem
provavelmente um trauma de infância, né? E que ele pode ter um gatilho, talvez é muito Complexo. complexo isso. Cada Então, pessoa, às vezes, é cada uma pessoa coisa. é uma coisa. Então, assim, uma pessoa às vezes pode estar com ansiedade por conta que ela teve um trauma na infância e teve um gatilho que desencadeou que ela não lembrava. E às vezes ela nem sabe. Se ela teve o gatilho, ela pode estar lembrando já. Ah, tá. E ela nem sabia, né? É algo porque geralmente o trauma na criança ele é bloqueado, né? A criança Proteção. isso, ela vai proteger, né? O cérebro é muito inteligente. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Você tem uma caixinha ali em cima da sua cabeça que é fantástica e a gente usa muito pouco, né? Tem que saber os caminhos, Tem né? que saber os caminhos. Então, assim, a criança, o cérebro da criança já é tão inteligente, ele é já tão perfeito, né? Que ele deu deu o trauma, a criança vai ser bloqueada ali. Né? E para escavar isso depois, meu Deus. Então, às vezes não é tão bom, né, escavar. Então, a gente vai lidar mais com aquilo que tá à mostra pra gente achar aquilo se necessário, né? Digamos, eu tenho um trauma, né? Eu tenho uma ansiedade, não sei da onde, então a gente vai, não é que a gente vai cavar. Nas consultas, a gente vai descobrindo, e não sou eu que descubro. É o paciente. A terapia ela é fantástica. Até porque eu não dava muito de elevador, né? Por causa da crise, hoje eu ando mais de elevador. Então, muita gente tem problemas com isso, com altura, com com elevador, ambiente fechado, esse tipo de coisa. Eu posso usar um pouquinho do meu exemplo, que teve um período que eu estava estudando, trabalhando, não tinha tempo pra nada, você sabe disso, né? E como é bom a gente ter pessoas com a gente, porque eu não percebia. Mas eu começava a ficar dentro do quarto estudando, até que a minha esposa chegou na época menor e falou, não, você precisa procurar alguém, uma ajuda, porque você tá só dentro do quarto. E pra mim, tava normal. Podia amanhecer o dia, fechar o dia. Você vê como é ainda a bem que gente não a gente não enxerga. Foi por causa dela. Eu falei, não, então vamos, né? E a gente também tem que se permitir ser ajudado. Isso. Não tem como a gente começar uma terapia, uma psicoterapia com alguém que não queira ser ajudado. É complicado porque você não vai conseguir levar à frente. A pessoa não vai se abrir. Não. Ela não vai fazer questão de conversar com você. E a primeira coisa que eu pergunto, quando alguém liga, né? Nem ligam mais, né? WhatsApp. Mandam mensagem. Manda figurinha, e aí? Eu quero agendar uma consulta para minha mãe, né? Tá, sua mãe quer fazer terapia? Essa é a primeira pergunta. Daí, sim, quer. Tá, a mãe aparece lá, né? Aí eu pergunto, a senhora quer fazer terapia? Ela, então, quando eu vejo que tá assim, eu converso a primeira conversa ali, a gente conversa, dialoga. Se eu vejo que ela não vai conseguir criar um vínculo, principalmente idoso, né? Não tem como eu forçar. Eles têm muito receio, né? Muito dogma, né? Eles têm aquela coisa assim, que psicólogo é pra louco. É coisa de doido. Infelizmente, né? E tem muita gente ainda, tá, que pensa assim, que é adulto, assim, com a nossa idade. New generation já. Achando isso, sim. né? E sabe, só que eu acho assim interessante que hoje em dia muito homens estão procurando terapia. O que será? E eu acho... O que será que mudou? Qual foi a virada de chave? A pandemia? Eu tenho muito paciente até tipo Maranhão, tenho Mato Grosso, todos homens, né, que eles são indicados por outros homens que já fazem comigo, né, e são assim, pessoas de alto padrão, que a gente imagina que nem vai precisar terapia, né, mas eles precisam de alguém que eles possam colocar para fora, que tá com ansiedade por conta até do, né, não sei se eu posso falar do governo, né, então tem bastante coisa assim que deixa eles aflitos. A vida, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida de alto padrão, ela toma mais decisões, ela tem mais riscos, então provavelmente ela tem uma carga maior, não que a outra pessoa não tenha, mas ele se preocupa às vezes mais com o que tá acontecendo com os outros que com eles, né? E assim, daí a gente pensa, nossa, mas eu penso, né, eu falo assim, cara, mas por que tá vindo comigo? Né? O que eu vou falar para uma pessoa que tem, né, empresário? Só que eles não querem saber o que eu acho. Eles querem
se escutar, eles querem saber. Então, assim, porque a gente fica meio assim, né? Uma pessoa que tem tanto uma liderança nas coisas, por que ele tá perdido? A gente tem esse dogma, né? Sim, a gente acha que a sim. pessoa que tem isso, nossa, perfeito. E às vezes não é. Sim, Mas, até nós psicólogos pensamos isso. então, mas assim, o que eu vejo, assim, na família, nas equipes as quais eu sempre trabalhei, é assim, quanto mais alto o padrão de vida, mais precisaria de uma terapia. Sim. Porque o que a gente vê é que, principalmente, a gente chama isso assim de quem é herdeiro, né? Que nunca precisou levantar de madrugada para procurar uma fila de SUS, Não para passou o conseguir uma famoso consulta. tanto perrengue assim. Não estou dizendo assim que é ruim isso. Eu estou dizendo que bom que você nasceu assim, em berço de ouro, que bom que a tua família pôde Não te tem nada de proporcionar errado. tudo isso, né? Mas a gente percebe que quem não teve essa capacidade de buscar realmente aquilo que sempre quis ou que precisou para a sobrevivência mesmo, vai ter mais problemas, vai ter mais conflitos, porque não vai ser tão tolerante à frustração assim. As coisas sempre aconteceram com mais facilidade. Uma coisa que eu sempre falo, Andréia, é que toda criança, né, se todos, assim, se uma grande maioria soubesse, não ia ter tanta adulto com problemas hoje em dia, né? Toda criança, ela tem que ser cuidada com equilíbrio. Ela tem que ser não tão super protegida e nem tão negligenciada. O que seria esse negligenciada? Não é que eu estou negligenciando meu filho, mas, caiu, tá tudo bem. Machucou. Você olha assim, não você machucou, olha, levanta, tá tudo certo. Tá tudo bem. Bate as mãos e beleza. Você não vai dar atenção. Assustar, né? socorrer, uma coisa que não tem necessidade. Porque você até assusta da criança. O então susto eu acho que é o pior, porque a criança se assusta por cair, não é nem pelo ralado, é mais o medo da mãe brigar ou do susto. Ou o susto mas que a mãe às vezes levou. o que acontece? A criança cai, chora, a mãe, ai meu Deus do céu. E às Entendi. vezes não doeu. É porque no caso da minha mãe era meio doida, às vezes ela socorria, porque quando ela falava assim, você vai cair, e eu caí, eu tinha medo de apanhar da minha mãe. Também. Agora quando eu caía do nada, vai, levanta aí. Mas então a superproteção também é ruim, que é aquilo que você falou, né? Eu não sei lidar com frustrações, né? Eu não sei ganhar não. Eu não tenho um objetivo, porque tudo que eu preciso eu tenho. Então, por exemplo, uma criança que queria muito uma bicicleta, né? Tem crianças que nascem e já ganham uma bicicleta. Tem crianças que vão lá para os seus 12, 13, nos 15 anos que ela vai ter uma bicicleta usada ainda, entendeu? Mas, então, só que, Andréia, hoje já não é mais assim, tipo, o nível de quem tem dinheiro, quem não tem. Entendi. Porque a gente pode ver até hoje, tipo assim, uma pessoa lá que não tem dinheiro nem para comer e vai comprar um celular super top. Entendi. Entendeu? Ele vai dar um jeito. Então, mas é a busca, é o objetivo. Qual é o seu objetivo de só vida? Que assim, eu tenho uma criança, muitos pais têm aquela ideia, tipo assim, eu não tive isso na minha infância. Eu quero dar pro meu filho. E eu vou dar pro meu filho, por mais que eu não tenha condições. Né? Então, assim, comigo sempre foi assim. Eu lembro que, meu Deus, eu não lembro, não sei se na tua época, mas comprar Danoninho era impossível. Era um evento. Não, Kinder Ovo era tipo aniversário. Não, nem tinha, né? Não filho? tinha, né? Né? Então, assim, você comprar um Danoninho ou um iogurte era um evento. Né? Então, hoje em dia, claro, minha filha já tá com 17. Muito mais acessível, né? Mas eu tinha aquela ideia assim, tudo que eu não tive, vou dar pra minha filha. Só que eu falei, opa, eu acho que tá errado. Então, não vou fazer isso. Até mesmo quando ela era pequenininha, eu ainda não era formada, né? Mas uma coisa que eu sempre fiz, Maria, vamos pro mercado. Ai, mãe, quero isso. Tá, pode colocar no carrinho. De repente, ai, mãe, quero isso. Tá, qual dos dois você quer? É o que eu fazia com os meus também. Né? Qual dos dois você quer? Mas eu quero dos dois. Se você querer os dois, a gente não vai pegar nenhum. Qual dos dois você quer? Eu quero esse. Isso. Então tá. Então vamos pegar esse. Então, aonde você pegou esse, coloca lá no lugar, né? Olha então, quanto ensinamento você já está dando ali, né? Numa lição que você está passando para a criança. Então, assim, isso é legal. É esse o negócio. Você não vai deixar uma criança frustrada,
você não vai mostrar que você pode tudo. Mas você está incentivando ela a fazer escolhas. Escolhas, e daí o que acontece? Isso é legal. Eu não crio tanta ansiedade. Legal. Porque ela que escolheu, ela quis dessa forma, E ela vê a né? prioridade pra ela, né? Que legal. É, E aí você vai desenvolvendo uma habilidade na criança também ou não? também, Também. porque ela vai aprendendo. Uhum. Né? Ela vai aprendendo o que é importante. Hoje também, a minha filha chega e fala, mãe, olha, às vezes eu vou comprar alguma coisa, eu falo, eu vou comprar isso aqui. Ela, você precisa? Uau! Tem certeza? Eu acho, ela, você já tem demais. Quando ela pega o seu óculos e coloca assim, então, olha aqui. Sente aqui, você Senta realmente aqui, vamos fazer precisa. uma sessão de terapia, Olha aqui, mãe. você quer esse ou esse? Um Olha, só, vai comprar um só na Shopee. Olha, Só. mas o problema tá aí, né? A Maria tá fazendo psicologia também. Meu, tá seguindo mesmo o caminho. Então, ela já tá fazendo até o desenvolvimento infantil. Ela fala, mãe, tá errado o que aquela mulher tá fazendo, né? Tá, e ela tem que deixar mais quieto, né? Eu falei, tem que. Então, assim, Deus, que legal. é muito bom porque Pode compartilhar pode com ela. compartilhar. E ela sempre foi assim, ela sempre quis entrar muito sobre isso, sabe? Ela sempre quis saber, ela sempre me acompanhou até na faculdade, então eu vejo que isso vem muito dela. E eu falei, vamos fazer medicina, né? Você tem capacidade para isso. Yeah. Mas eu não gosto, eu gosto de psicologia, sabe? Então... Vai vendo a personalidade dessas nossas crianças, né? Cris, então, só para firmar aqui, para as pessoas entenderem, não tem a ver com classe social. Não tem. Fechou. Não tem nada a ver nem com classe social, e nem, é mais o jeito mesmo comportamental. Comportamental. Do jeito até porque que a gente... o próprio, desculpa até, mas a gente até falou sobre isso, até o Whindersson, que, poxa, tinha uma baita grana, até o Alok disseram que eles tinham tudo, mas eles sentiam que eles não tinham nada, entraram numa depressão, depois procuraram profissionais, enfim. Às vezes as pessoas se sentem vazias, né, mesmo tendo tudo, porque algo lhe falta, e eu acho que falta se conhecer um pouquinho. Se conhecer, o autoconhecimento, e também aquela coisa, daí a gente vai voltar de novo para aquilo que eu falei. O Whindersson, a Loki, o que eles sofreram primeiro? Pela ansiedade. A ansiedade de fazer as coisas, a ansiedade de fazer as coisas acontecer, a ansiedade de... Então, aquilo corrói a pessoa. Enquanto eu quero pegar o mundo. Imagina o Alok. Né? Quanta o Whindersson coisa. Tava fazendo muito show e ficou doente. Então, assim, a pessoa começa a ficar ansiosa. Às vezes não dá certo, mas por que não deu? Né? Tal coisa não deu certo. Então, ele começa a ficar... Tem que entregar para as pessoas aquilo, né? Isso. E a saúde mental vai ficando muito prejudicada. E aí vem a depressão. Então, o equilíbrio. Né? Na criança é necessário, então, você colocar os limites, que são esses que você acabou de falar, as lições que você dá no supermercado, né? O seu limite é 1. Você precisa escolher qual você vai querer. Ou senão a gente também pode dar um reforço, né? Que nós chamamos de reforço positivo. Então, a criança está muito birrenta. Né? Ou ela não está fazendo as coisas dentro de casa. Então vamos fazer aqui uma listinha dos seus deveres. Se até o final de semana você cumprir, você vai ganhar, sei lá, uma barra de chocolate. Né? Então, assim, mas se você cumprir. Não é tipo assim, eu quase cumpri. O quase não vai ganhar. Não. E é aquela coisa, se eu falo, se você fizer isso, você não vai na casa da vovó. E de repente ele faz, vamos levar igual. Não. Entendi. Então, assim, a criança, a formação psicológica da criança, não adianta. Por mais que a gente seja experte no assunto, alguma coisinha a gente vai sempre errar. Eu acho que a gente sempre está em aprendizado, porque não tem manual, gente. E os bichinhos são espertos. E eles mudam. A gente tem que estar atenta. Não pode deixar, perder a mão, né? Pra, o menos possível ele ser prejudicado. É aquilo que a gente fala, a gente aprende muita coisa, a gente não vai conseguir colocar 100%, mas o pouco que a gente consegue colocar ajuda, né? Mas se a gente, vamos supor assim que a gente siga nessa linha, né? Da premiação, dos afazeres, dos ensinamentos, dos limites, das escolhas, né? Isso pode, não é que vai, né? Isso pode criar crianças, cidadãos menos ansiosos? Menos ansiosos, sim. Que nem você falou, menos ansiosos. Mas não
Zero, Sem zero. ansiedade. Né? Uhum. Todos vão. E assim, não adianta. Qualquer coisa que vai acontecer, por mais que eu seja uma pessoa centrada, alguma coisa vai me incomodar Uhum. nesse mundo que a gente está hoje. Porque Sim. tudo é muito rápido. Uhum. Ai, esse acúmulo de Muito. informação, né? Então, Às se alguém vezes você dizer nem pra você que não é processou. ansioso, não existe. Não existe. Não existe. Claro, tem o ansioso, né? Que é o patológico, tipo assim, eu tenho crise de É o ansiedade. demais, né, no O caso. que estou que tá atrapalhando a minha vida, é isso que a gente tem que ver quando atrapalha a vida, né? Então, esse a gente já tem que tomar um certo cuidado, a gente já tem que. Na realidade, eu sempre falo, todo mundo precisa de terapia. Ah, sim, eu também. Eu afirmo Exatamente. isso O que todo mundo precisa. autoconhecimento é necessário. Me ajudou bastante. Sabe por quê? Eu sempre falo o seguinte: hoje em dia, a nossa rotina, a nossa correria, permite muito pouco que você se abra para alguém. Que você tenha uma amizade muito verdadeira, muito sincera com alguém, a ponto de você confiar, né, tudo que você pensa e sente para essa pessoa. Então, se você não tem uma pessoa assim na sua vida, você precisa de terapeuta. Eu acho que vai até além, porque não só hoje é difícil a gente ter relações assim que você pode conversar, mas eu acho que falta o profissional. Porque o profissional também não é só a gente, na minha opinião, falar sobre algo, mas às vezes você precisa de uma ajuda que o seu amigo não vai conseguir te dar. Não dá. Não Ou adianta. às Ele é vezes limitado a sua assim como mãe você. tem as dicas, mas assim, às vezes a Cris, como profissional, fala, eu acho que aqui, ou tenho É que a gente certeza que você consegue tem. olhar de uma forma de fora. E não toma partido Não na toma situação, partido, né? E tem aquela coisa assim também. Não só isso, mas aquela. Vamos dizer assim, eu tenho um melhor amigo. Uhum. Quem disse que um dia esse melhor amigo ainda vai continuar sendo seu melhor amigo? Bingo, é isso que eu tô falando, é confiança. Sim, Como que eu não, vou por mais que eu confiar e confie. entregar? Não, mas eu não vou fazer isso, porque hoje o ser humano tá bem, amanhã já não tá mais. Isso, e outra, vou contar. Eu era assim, né? Não sei vocês. Uhum. Mas assim, eu contava às vezes alguma coisa pra minha mãe, né? E Pronto, daí a quando a família já gente tava brigava. sabendo. Não, quando a gente brigava. Porque lembra que você fez isso e isso? Entende? Então, assim, às vezes você não pode nem confiar na tua própria Não. mãe. Você já tem aquele resguardo. Já tem então assim, não é todo mundo que tem uma mãe que vai falar, ai, filhinho, vem aqui. E não é por maldade, é porque ela é um ser humano assim como qualquer outro. Sim, todos né? nós somos assim. Duvido que algum de nós aqui, se a gente não tem um amigo e a gente vai falar, então por isso que você é assim. Então. Né? Como a gente é. Aceita que dói menos. Né? E daí já o psicólogo vê aquilo e fala assim, meu Deus, é por isso que ele é assim. Né? Mas não vou escrever no fala. papel aqui, mas não vou dizer pra ele. Exatamente. Né? Mas até porque a ele não gente ajuda, participa da sua vida, do seu cotidiano. E aí a gente ajuda ele Uhum. melhorar bem nisso que faz as outras pessoas se magoarem. Poxa, ou até isso mesmo é muito ele. legal. Aqui, né, o Cleiton fez terapia com você, Muitos inclusive, anos. Né? Eu já passei por um processo de terapia e foi maravilhoso. Os meus filhos fizeram terapia, a Bárbara fez, o Aran fez terapia. E assim, as mudanças, na verdade, foi só benefício. Eu não tenho absolutamente nada para dizer. Acho que todo mundo que passou por aqui, que a gente conhece, doutores, todo mundo mudou nossa vida, mas tem muita gente que acha, principalmente agora, ainda bem que tá mudando, mas a frescura não é. Não. Porque de jeito eu nenhum. passei pelo processo, mudou a minha vida, eu tomei muitas decisões que melhoraram a minha vida, não só questão de clínica, como veio doutores aqui, não só questão física, mas a questão de tomar as decisões conforme aquilo que realmente era bom para mim, que eu entendi, e que realmente fazia um mal que eu não entendia e que melhorou. Porque para nós, às vezes, as coisas são muito naturais, mas não é assim que os outros enxergam. E não é isso que a gente tem provocado nas outras pessoas, né? São comportamentos que, às vezes, para o nosso é tranquilo. Automático, né? Nada, né? Você fala e você não percebe o que está acontecendo. Mas, como se diz, né? Quem faz não sente, mas quem recebe sente. Quem apanha não esquece, né? Isso mesmo. Né? Então, tem essa situação. E a terapia, gente, super indico. Tá aqui, ó, uma baita profissional na frente de vocês. Não percam tempo. Depois nós vamos deixar, né, no já final tá aqui do embaixo vídeo. aqui, ó. Já tá aqui embaixo. Nós vamos deixar aqui no final do vídeo todos os contatos com a Cris. Façam contato, façam terapia. Terapia salva a vida. Salva. É verdade. Salva a vida. Salva. Tem uma pessoa que me perguntou o seguinte, Andréa, não deixa de fazer minha pergunta, ela disse para mim, porque eu passei por uma situação com um familiar
onde eu não sabia como agir. Ela Uhum. disse, esse meu familiar, ele teve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, não pânico, desculpe, uma crise de ansiedade, e eu não sabia o que fazer, eu não sabia se encostava na pessoa, eu não sabia se eu abraçava, eu não sabia se eu falava, eu não sabia se eu só sentava do lado e esperava passar, o que fazer quando alguém próximo a você tem uma crise de ansiedade? O que não fazer. Ponto. Falar, Acho que o principal. tá tudo bem. Uhum. Não fazer isso, né? Ai, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Né? A pessoa tá tendo uma crise, você chega do lado dela e você vai falar assim, olha, eu estou aqui do seu lado. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Você não está sozinho. Olha que lindo isso. Olha que E- reconfortante. Deu até né? uma coisa boa aqui. Né? Aham. Então, você primeiro de tudo vai falar isso. Acolhe essa Acolher pessoa. a pessoa. Porque às vezes depende da pessoa. Ah, eu vou pegar ali na mão. Talvez a pessoa não Não gosta. queira ser tocado, né? Eu tenho muitos pacientes que não gostam de ser tocados, né? Aham. Então, assim, porque às vezes foi abusados, né? Quando infância ou quando adolescente, enfim, não gosta de ser tocados. Como que eu vou saber? A pessoa não vem escrito não me toque, né? Exatamente. Então, e se for uma Não pessoa... tem um QR Code na testa, você tá. Agora, é uma pessoa da família. Tudo bem, eu vou pegar a mão daquela pessoa e falar assim, olha, eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa, estou aqui do seu lado, tá? Uhum. Você não está sozinho. E pronto, né? E aí a pessoa, daí você pode falar, vamos respirar, né? E daí a pessoa, e sempre com uma voz calma, Aham. né? Porque é para tranquilizar a pessoa. Essa pessoa me disse assim, eu por dentro estava em pânico, Uhum. mas por fora eu tive que me manter muito calma, porque essa pessoa já estava aflita. Então, como é que eu ia passar minha Nossa, imagina a aflição? situação, né? A gente não sabe. Aham. Uma vez tava eu e a Bárbara, a gente tava no mercado e tinha uma moça jovem. Eu não soube lidar com eles. Não soube. Até na hora, eu lembrei de você. Na hora. Eu acho que ela tinha esquizofrenia. Ela falava uma menina jovem, Aham. e ela começou a andar no estacionamento e eu com medo dela ir pra rua. Aham. Ela, eu sou esquizofrênica. Daí ela soltava algumas palavras. Ela falava, chama a polícia. E eu não entendi. Daí até a moça, vamos ajudar. Eu falei, oi moça. Daí ela respondia alguma coisa e falava umas coisas aleatórias. Uhum. Aí eu falei pra Bárbara, tenta conversar com ela. Comigo ela não conversou. Daí a Bárbara conseguiu desenrolar alguma coisinha. Eu corri no mercado, chamei o segurança. Na hora que eu fui chamar o segurança, a mãe dela tava procurando ela. Nossa, Eu falei, ela tá ali fora. Ela chegou, daí a mãe dela conseguiu acalmar ela, mas foi bem intenso. Foi bem, eu me senti impotente. Ai, que judiação. A gente só não queria que ela fosse na rua. Uhum. Esquizofrênico daí já é outra forma que você tem que conversar. Eu tô dizendo isso, mas eu não sei se era. Sim. Ela disse, uma hora ela soltou, falou, sou esquizofrênica. Ela tinha alguns movimentos diferentes e falava. Tinha momentos de lucidez, né? Se uma pessoa tiver com esquizofrenia, for esquizofrênico, né, estiver numa crise de esquizofrenia, o que você pode fazer é você ir conversando com essa pessoa e ela falando, fulano, eu tive até no Ciscopar mesmo, eu tive um paciente, uma mulher, uma paciente que ela veio com esquizofrenia, então era na parte da saúde mental. Uhum. Então ela veio e ela começava a dar risada, ela tem que vir acompanhada, ela ficava dando risada, e ela falava assim, dela dando risada, eu falei, por que você tá rindo? Dela, porque ela não gosta de você, que era a pessoa imaginária dela. Deu, não acredito. Por que você não gosta de mim? Porque daí você tem que falar entrar no mundo deles. Você não pode bater de frente. Então eu falei, não, mas agora ela acabou de falar que ela gosta de mim. Você gosta dela? Olha só. Daí ela falou, ela riu, ela falou que gosta de você. Eu falei, então tá tudo bem. Né? Então todos nós somos amigos. Então assim, porque daí a pessoa vai, né? Então criando você tem que entrar. Você vai desbloqueando as caixinhas. Porque você tem que entrar na ilusão dela ali, né? Porque esquizofrênico, infelizmente, é só medicação. Isso vai acalmando, né? A Sim. pessoa quando você entra no mundo, quando ela vai se sentir... Ué, mas ela tá conversando com a gente? Né? Porque assim, como que eu vou chegar e falar assim, não, mas não tem ninguém aí? Como não tem ninguém? Ela começa a ter um surto. Vendo. Ela tá vendo, pra ela tem. Ela começa a ter um surto. Você é mentirosa. Eu não confio em você, né? Então tem várias situações assim. É uma outra vertente, né? Mas é bom levantar esse... num supermercado aí normal, não é nada de...
Aham. E a Mas gente isso se- pode acontecer. E ela não Um dia eu conversou estava- comigo. Ela conversou com a Bárbara, não sei se por ser mulher. Pode ser. Pode ser. Aí a A Bárbara mãe, conseguiu ó, desenrolar. lembra que a mãe que A acalmou, mãe que acalmou. uma mulher. E a Bárbara, ela falou uma coisa, a Bárbara, não sei o que e tal. Eu corri lá, daí a mãe dela tá procurando, e a mãe dela foi conversando com ela, pronto, acalmou. acalmou. Uma vez no mercado também eu tava na fila do caixa e a caixa atrás de mim tava tendo uma crise de ansiedade, Ô, pecado. né? E eu ali comprando, eu escutando a outra falando, eu falei, vou deixar ela falar um pouquinho, né? Mas eu já vou intervir porque tá errado, né? Daí eu falei, só traz um copinho de água para ela e deixa eu aqui. Aí eu só peguei, né? Ela já tava Acolheu segurando a ela. minha mão, né? Ela já pegou e eu falei assim, ela nem sabia quem eu era. Eu falei assim, olha, tá tudo bem, eu tô aqui com você. Pode chorar. Aí ela começou a chorar, e agora vamos respirar. Aí ela respirou, Puxa aí ela vida. chegou, ai, obrigada, obrigada. Eu falei, não, tá tudo bem, acontece, né? Mas a gente tem que ver o que é isso, né? Então eu falei, olha, vai procurar uma ajuda, né? Eu não falei que eu era psicóloga, nada, mas, né, para ela procurar uma ajuda. Então, até o próprio mercado, eu acho que cria um ambiente meio pesado para os É trabalhadores. porque não sabe o que está acontecendo com a pessoa. Ninguém sabe o que é uma crise de ansiedade, até ter uma, Sim. né? Então ninguém Sim. sabe. E quem olha de fora não entende o que está acontecendo com aquela pessoa. Não, e André do céu, é uma coisa de louco, porque assim, hoje mesmo também eu atendi um casal que ela deu uma batidinha no carro e o marido ficou muito bravo com ela. E a mulher que ela bateu o carro na mulher começou a gritar com ela, né? E ela começou a ter uma crise de ansiedade. Enfim, aí o marido dela hoje chegou e falou assim, não, mas isso... ela estava fazendo como se fosse cena, não foi assim bem que ele falou. Eu falei, cara, como isso? Né? Então, assim, na realidade, Andréia, sabe quem que vai saber o que você está sentindo quando você está com uma crise de ansiedade? Quem já teve uma. Então, por isso que eu falo. Só quem passou. Só quem passou. Ninguém entende, ninguém sabe o que é. Né? Então, uma coisa que a gente, no próprio consultório, o que eu faço? Eu não, né? O que o terapeuta cognitivo-comportamental faz? Sim. Ele vai ensinar o teu paciente a ser o seu próprio terapeuta. Ele precisa tomar consciência quando a crise está acontecendo, quando ela está iniciando. E saber para onde ir. Para onde Você ir. é o mecânico do seu carro. Isso. Mais trocando ou menos em miúdos. isso. Mais ou menos isso. Só que o que a gente ensina, né? A gente não pode deixar o paciente dependente. Sim. Né? Eu não sei, posso tocar um pouquinho no assunto? Assim, quando você tinha suas crises, né? Sim. Então, assim, o Cleiton, ele não sabia cuidar das crises dele, né? Então, ele recorria a mim. Só que eu fui largando ele aos poucos. Soltando a Soltando. cordinha Teve vezes devagar. que eu pedi pra você mandar áudio, eu mandei pra Bárbara. Daí você falou até pra Bárbara, não, deixa ele ir. A Bárbara também pedia áudio pra ela que tava muito ansiosa. Então, E a crise às vezes eu deixava ele sem responder nele, para ele começar, eu tenho que começar a exercitar e saber fazer isso sozinho. E me ensinou também a respirar, né? Respirar, então tem todo o pra processo. prestar atenção no que estava acontecendo agora. Isso, e o Cleiton não conseguia tomar atitude sozinho. Ele precisava ter um aval de alguém. E ele precisava entender que ele é o próprio dono dele, né? Então isso foi largando aos poucos, né? Então eu fui soltando ele aos poucos. Às vezes ele nem percebeu. Mas assim, é verdade, não percebe mesmo. Até é compreensível quando isso acontece, porque a pessoa vem de todo um processo, né? Uma carga grande de coisas que foram acontecendo, né? Todo mundo todos nós vamos trazer algum probleminha. Mas todo mundo tem uma história, todo né? mundo tem uma história. Todo mundo tá tudo tem bem com isso, porque faz parte de quem nós somos. Sim, e uma grande maioria não teve pai, uma grande maioria teve casal que foi totalmente desestabilizados, foram muito amores. Então, tudo. Outros nada. Outros foram abandonados. Então, assim, todo mundo tem um pouquinho de alguma coisa para resolver. Sim. Né? Então, quando a gente ensina o paciente, o que é? É fazer aquela autoanálise. Tá, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo, isso daqui é real? Não, isso daqui não é real. Tá aqui. Não tá aqui. Então tá tudo bem. Por que eu tô respirando assim? Por que tá dando essa crise? O que tá acontecendo agora? Não, eu tô dirigindo, tá tudo bem. Então tá tudo bem.
Olha que interessante, gente. Prestem atenção. Isso está fazendo você olhar para o momento presente. Sim, porque daí você tem que entrar no presente. Uhum. Porque eu tô sofrendo lá no futuro. Pensando no que vai acontecer. E às vezes não tá acontecendo nada. Você só tá com uma falta de ar, então você já fala, meu Deus, vai acontecer. Eu tenho muitos pacientes que têm crise de ansiedade com medo da crise de ansiedade. Meu Deus. Então, Nossa, assim, gente. porque já Nossa, teve... isso é um sofrimento, hein? porque já teve uma crise e tem medo de ter crise de novo. Já sabe como é, né? Então, aí, o que a gente faz? Tá, mas, vamos dizer assim, eu vou sair na rua, na farmácia. Tá, eu vou ficar ansiosa. Já colocou que vai ficar ansiosa. Sim, só que daí eu já pergunto, tá, então você vai perguntar para você mesmo. Quando que você teve uma crise dentro da farmácia? Nunca. Então por que você vai ficar ansiosa lá? Né? Eu vou fazer, sei lá, uma viagem de avião. Né? Ontem uma paciente me falou, Cris, eu tô, né, nervosa porque eu vou fazer a primeira viagem de avião. Eu falei, tá, qual que é o teu medo? Meu medo é que vai cair. Eu falei, quantos aviões, né, comerciais caem? Quase nada. Eu falei assim, tá, quantos particulares caem? Cai um pouquinho mais. Tá, mas você vai em qual? O comercial. É comercial que fala, É né? comercial. Uhum. Comercial. Né, verdade. Mas cai, né? Daí morre. Eu falei, tá, e se você fosse de carro, não acontece muito mais acidente? Acontece. Então é real? Não, né? Então tá bom. Você vê como é, né? A própria pessoa encontrou a resposta. Sim. Você conduziu o processo, mas ela Sim. vai lembrar dessa condução quando ela for viajar de novo, quando vier esse medo de novo, né? Aí ela vai lembrar, não, mas eu conversei com a terapeuta isso. Então tá tudo bem. Inclusive, eu conversei isso com a Cris também. É. Só que daí cancelaram o meu voo. Tá vendo? Tadinha. Cancelaram o evento, daí cancelaram tudo. Eu tinha uma paciente de fobia social que ela tinha medo de ir no mercado. Ela tinha medo e ela fazia psicologia. Ela estava no último ano dela, decidiu, não, tem que procurar terapia, né? Uhum. E ela veio para mim com uma fobia social imensa. Ela não ia em nenhum lugar se não tivesse ou a mãe dela ou o irmão dela. O irmão dela acompanhou no primeiro dia de aula na faculdade, entrou lá dentro porque ela não podia ficar perto de pessoas. E esse ano, ela já, né, se formou, esse ano mesmo, e nesse ano ela estava onde? No show do Coldplay. Um monte de gente, mó galera Que lá. da hora demais, né? Formatura, tudo. Então, assim, por quê? A gente fez uma dessensibilização. Gente. Eu chegava para ela e falava, quando ela parava, a mãe dela parava o carro, a mãe dela tinha que levar ela para o meu consultório. Aí eu falei, não, agora a gente vai, tua mãe vai parar o carro, você vai vir sozinha. Então, foi por dessensibilização, cada coisa uma vez. Devagarzinho. Até que ela veio, porque ela era de Assis, e ela veio morar pra cá. Que ela tinha morrido de medo no último ano. Eu falei, você vai morar sozinha. Então, você vai fazer mercado sozinha, você vai fazer tudo. Então, assim, e ela fez tudo isso acontecer, né? Então, é possível. Tem gente que acha que não, que a fobia, meu Deus, eu tenho fobia, eu nunca mais vou sarar. Né? A gente tem um amigo que morre de medo de avião. Inclusive, a gente até conversou com ele hoje, né? Ele falou, nunca vou entrar no avião, coitado. Tipo... Nossa, é a coisa mais gostosa do mundo. Mas ele tem medo. Até o elevador, ele veio aqui no apartamento, e aí ele falou assim, olha, se fosse há 2 anos atrás, eu não teria vindo no seu apartamento. Ele falou, porque eu tinha uma fobia muito grande. Aí o filho fez psicologia para auxiliar ele nesse processo também. Você vê como isso é uma demanda que sensibiliza a família toda. Sim. Né? E ele disse mesmo, ele falou, não que eu me arrependa de quem eu me tornei. Ele diz, mas eu não sei o que eu poderia ter sido se eu não tivesse esses medos de andar de avião. De repente, a minha carreira seria muito diferente. É verdade, ele falou. Muita coisa trava, né? O medo trava a gente. Você perde, né? As oportunidades que a vida te traz. É bom a gente ter medo. Daí a gente volta naquela questão do exacerbado. Né? Isso mesmo. Cris, tem mais perguntinhas aqui que as pessoas me fizeram. Não sei como é que está de horário também, a gente vai... Não, tá tranquilo. Então, assim, ó... os sintomas não se apresentam da mesma forma para as pessoas, mas vêm acompanhados sempre com a respiração. A grande maioria. Né? Então, tá respondida a pergunta para você, tá? Outra coisa,
como fica a cabeça de uma pessoa ansiosa patológica? É isso que eu te falei sobre o medo. É um medo constante. Tem gente que tem medo de dormir. De dormir? De dormir. Eu tenho pacientes que eles têm medo. Eu tenho uma paciente que ela foi abusada quando criança, então ela tem muito pesadelos com isso. Uhum. Então ela fica tão ansiosa na hora de dormir que ela tem medo de dormir. Meu Deus. Porque ela tem medo de ter o De pesadelo. sonhar com aquilo. Porque ela sonha sempre com a mesma cena. Uhum. Então ela não dorme. Tinha momentos, às vezes, que ela mandava mensagem pra mim e falava assim: Cris, eu vou ficar a noite inteira acordada. Eu não vou dormir. Eu, não, você tem que dormir. Não, eu vou colocar um despertador de cada meia hora, pra eu ter certeza que eu não vou dormir. Coitada. Meu Deus, gente. E hoje, graças a Deus, ela tá bem. Mas é assim. É uma coisa, é um pânico. Porque daí se torna um pânico. Sim, é porque Vai evoluindo, muda. né? Vai evoluindo. Muda, O bicho né? vai crescendo, crescendo. Tem pacientes que têm crise de ansiedade tão forte, né? Às vezes alguém que está escutando agora pensa assim: nossa, então a ansiedade que eu tenho é desse tamanho. Né? Mas Porque tem a gente gente que se acha, compara, né? Que acha que eu sou uma pessoa ansiosa, mas quando sabe que tem pessoas que têm umas crises. Que é um sofrimento muito Eu tenho uma maior paciente que ela, quando ela tem crise, ela se agarra, que ela fica toda roxa. de apertar. Ou ela se Nossa. morde. Porque ela fala que Nossa. é uma sensação de morte. Isso que eu ia falar. Me disseram isso. Nossa, que dó. Que a É porque daí crise já de ansiedade... chega ao extremo. Para você ter uma ideia dos sintomas que é semelhante a um infarto, então é uma sensação de É. morte, né? A sensação de infarto, na realidade, é porque ela dá um aperto. Pressiona? Ela dá um Falta de ar. aperto no peito. Tem pessoas Uhum. que têm até dor no coração. Coração, né? Coração, acho que Aham, não no dói. peito. Né? Mas tem uma dor, como se fosse uma fisgada. Uhum. Né? Então não tem nada a ver com a falta de ar. É a palpitação que começa. É muito forte. Mas daí vem a falta de ar. Uhum. Né? Então, assim, existem vários. São muitos sintomas que podem ocorrer. Às vezes vai ter sim pessoas que só tá com sudorese, mas tá nervosa. Mas tá nervosa. Tá ansiosa. Tá ansiosa. Eu não sei se vocês conhecem, tem um rapaz chamado Dileira, ele até mandei uma vez pra você, né? Ele tem síndrome de Tourette. Ah, sim. E aí, junto com isso, ele tem síndrome de pânico e ansiedade. Ele diz que quando ele tem uma crise, ele começa a correr. Tanto que ele falou que no podcast que ele foi, que a médica queria dar um negócio pra ele, começou a correr em volta da clínica. E tem uma. Na crise que deu nele de ansiedade. Uhum. E aí ele falou que ele associava muito isso a cannabis, porque ele usou e tal. E tinha uma outra menina que eu vi que quando ela tem crise, ela se arranha. Sim, Ela porque se daí arranha. você fica com medo, é uma sensação horrível, e você começa a se arranhar, ou você começa a se apertar, ou você começa a fazer, né? Nossa. São assim, é como se fosse quase uma crise psicótica, né? Porque tá demais, ela tá num Não grau sabe muito, como fazer, né? ela tá num grau muito Por isso forte. que é interessante o que você falou. É você mostrar que o controle é seu. Que você tem que estar nesse momento, no presente, aqui, quando a crise está acontecendo. Eu sofro de ansiedade, digamos assim, né? Como eu disse, todo mundo tem, mas Todo o meu... mundo Então o quer nível- dizer que uma psicóloga pode ter ansiedade, não é mesmo? Sim. Sim, podemos ser loucas também. Não é só a gente. Não. Então, assim, ninguém os meus pacientes nenhum é louco, tá? Que bom. Que Só bom. psicóloga. Boa. Então, assim, eu falo até, um dia eu falei isso para uma paciente minha que tinha medo até de ir pra missa, com medo de ter ansiedade, né? Então, eu cheguei para ela e falei assim, tá, agora a gente tá aqui no final da nossa consulta, você reparou alguma coisa em mim? Dela, não. Eu falei, eu tive uma crise de ansiedade, você viu? Ela, não. Eu falei, sim, eu fiquei sem ar, eu respirei, sem você ver. Dela, nossa, sério? E realmente, eu tinha tido uma crise, às vezes eu sinto. Eu sinto a falta de ar, eu não consigo respirar direito, meu coração começa a acelerar, mas não tem nenhum motivo específico, mas é o meu corpo, talvez com uma adrenalina um pouquinho maior, né, uma formação de cortisol, enfim. Então, às vezes eu tô muito cansada, né, então pode ter Aconteceram coisas na sua vida particular, enfim. Que pode ter acontecido, e às vezes a ansiedade vem do nada. Né? Porque o corpo, ele tá precisando dar um escape de alguma coisa, né? E ela falou, não percebi. Eu falei, então, é isso que eu quero de você. E quando você tiver, você vai notar, você vai respirar, ninguém vai perceber.
E tá tudo bem. Vai Né? passar por isso. Até passar. Uhum. Então, assim, eu acho tão bonitinho quando elas voltam, porque, assim, eu tenho umas pacientes que elas estão comigo eternamente, né? E elas não querem parar, que elas falam na realidade, ninguém deveria parar. É uma coisa que teria que ser, porque a gente sempre tem alguma coisa para dividir com o outro, ou para entender. Conforme a gente vai indo, a gente vai criando mais bicho, né? É um eterno aprendizado. né? A gente vai aprendendo muitas coisas, né, com o outro. E passando mais coisas Isso. também. Né? Então, às vezes, eu acho tão bonitinho que elas chegam assim, ai, hoje eu me controlei. Olha né? só. Então, assim, ó, que domingo eu me controlei, né? Outra fala assim, eu peguei o carro sozinha, né? Então, Nossa, assim, é uma conquista, é né? uma conquista. É uma conquista. Então, assim, isso é muito gratificante, quando elas começam a saber como se controlar. Cris, e tem mais uma pergunta aqui. A gente já falou sobre o que pode desencadear uma crise, a gente já falou sobre isso. Agora, a pergunta é: a crise de ansiedade, ou o ansioso, né? Pode ter o sono prejudicado? Claro que tirando essa situação da tua paciente que foi abusada. É uma outra situação. Mas a pessoa ansiosa num nível patológico, ela pode ter problemas com o sono? Sim. Geralmente tem, né? Porque o que acontece? Ou tem muito sono, ou tem a falta dele, né? É a insônia. Sempre há dois extremos. Ou a... Hibernação. Tem Quase nome. isso. Tem que pedir pra Nery, né? A Nery é especialista nisso. Mas, é verdade. ela é especialista no sono também. Então, você tem a insônia ou o excesso do sono, né? Então, assim, tem pessoas que tem muito sono, dorme, e até é difícil de acordar, né? De tanto sono. Nossa, Mas a insônia é muito comum. Por quê? Um ansioso, o que ele faz? Ele fica pensando muito, né? Então, ele pensa muito no amanhã, né? Então, assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Ou até mesmo, tipo, meu Deus, eu não tô conseguindo dormir. Pronto, aí acabou. Né? Vai terminar tudo hoje. E tudo aí termina hoje. Aí fica olhando no relógio e a hora vai passando e o sono não aparece. E daí não vem, porque daí você começa a ficar mais ansioso, né? Então, às vezes tem ansioso que ele já pensa no horário de dormir, né? Daí ele já estraga o sono. E uma recomendação para as pessoas quando se sentirem assim à noite? O que elas podem fazer, de repente? A gente para dar uma relaxada, alguma coisa assim? A gente tem que fazer aquela higienização do sono que a gente fala. A gente tem que fazer um processo que a grande maioria não faz, né? Que, eu vou dormir, sei lá, 10h30. Então, eu já vou começar a minha higienização do sono antes. Entendi. Né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes que têm esse probleminha de insônia, você dorme 10h30, então, tipo, vai chegar umas 10 horas, vamos tomar um banho morno. Deixa cair bem aqui na nuca, deixa cair aquela água quentinha, né? Porque os músculos vão relaxando. Nunca, jamais um banho gelado. Só de você manhã. vai despertar só de manhã, né? Então, primeiro de tudo, vai fazer o teu banho gostosinho. Tomou o teu banho, você não vai mais, isso 10 horas, não vai mais pegar no celular. Você não vai mais ligar a televisão. Evitar estímulos, né? Estímulos visuais, né? Luzes também. Né? Luzes, né? Não, até as luzes até não, você vai fazendo suas coisinhas. Mas a vídeo, tela, né? Isso, tela não, nem de celular, nem de computador, nem de nada. Isso é higiene do sono, tá, gente? Acho que eu tô falando tudo errado. Mas ainda bem que eu durmo. E daí você faz isso, né, que você já vai preparando tua cabeça e às vezes até deixar uma musiquinha um pouquinho mais gostosinha, sem fala, só instrumental, alguma coisa assim. Por quê? Barulho de cachoeira é muito bom. Mas tem gente que já não gosta. Que se incomoda. Nossa, eu adoro adoro. Né? Que cada um de nós temos uma percepção. Feeling, né? Então, assim, você também não comer, né? Tipo, muito perto. Então, você vai comer um tempo bem maior antes de dormir, né? Para não estar com a digestão ali sendo feita. Então, assim, você tem que relaxar. Então, a gente tem que aprender a dormir. Aprender a dormir. Que antigamente era tão
comum, fazia parte do nosso dia a dia. Hoje, com a nossa rotina, a gente precisa porque reaprender a dormir. a gente fica muito assim. Por que a Pode gente. entrar, filho. Chegou o rango? Oi. Au! Chegou! Eu gosto do Arame porque ele sempre traz comida, cara. Chegou nossa comida quentinha. E assim, o que acontece? Onde eu parei? Gente, é comida. Do sono higiene lá, do de sono. fazer Não, ginástica. tá. Então, assim, o que acontece? Se eu tô dormindo de uma forma indo dormir, né? De uma forma que eu tô acelerada, porque todo o nosso contexto, né, de dia é acelerado. Sim. E é mesmo. A gente tá sempre naquela de ficar, então, acelerado, de fazer as coisas acelerado. Então, a gente fica naquela do nosso pensamento não conseguir condizer Desligar. com o nosso corpo, né? Então, a cabeça não para. Então, é isso também que faz a gente ficar muito agitado na hora, que nem você falou, antigamente, gente, adorava telefone com fio. Pois é. Era tão bom. Pois é. Não é porque a gente não ficava bravo com ninguém que não tá respondendo, que não tava. Nossa. Não né? tinha o risquinho azul que você fica, meu Deus, ele viu, deu um risquinho, não fica. E por que não tá falando fica comigo? azul? Ó, ansiedade. Gente, esses aplicativos, eles a tecnologia. ajudam muito. Mas eu vou te falar, você perdeu totalmente Fica a privacidade. Sim. Então, ali gera mais ansiedade. Como uma pessoa não vai ter ansiedade no mundo de hoje? Não tem como, né? Não tem. Ser ansioso hoje é o que é. É o que é. Não tem o que fazer. Né? Porque você fica toda hora ali à mercê das coisas. Eu preciso, né? Se eu tô sem o celular, meu Deus. Abstinência. Aí começa, né? Aquele taquicardia, meu Deus. Sai de casa, seu celular parece que tá pelado. Isso mesmo. É essa impressão, Parece que tá né? pelado, meu Deus do céu. Aí acabou a bateria. Esquece todo mundo em casa, mas o celular não pode. Nem isso. Você esquece da roupa, mas você tá com o celular. Não, esquece da esposa, do marido, das crianças, mas o celular tá ali. Ô, Cris, pra gente ir finalizando, porque eu tenho mais 2 perguntas só, eu acho que é bem pertinente também, foram perguntas que as pessoas falaram, já falamos sobre o sono, que é algo fundamental, porque sem sono, meu Deus, a gente não é nada no dia seguinte, Sim. né? A gente sabe que a psicoterapia, ela já é indicada no tratamento da ansiedade, né? A gente já sabe disso. Isso é como arroz e feijão, combina, né? Mas a intervenção medicamentosa, ela também faz parte desse pacote ou não é uma regra? Olha, para terapia cognitivo-comportamental, né, nós tratamos muito com os transtornos, né? Nós tratamos os transtornos tanto de humor quanto de personalidade. Então, a gente vem, né, com uma ligação muito grande até com o psiquiatra. Tá. Né? A gente não que é necessário. Sim. Né? Então, assim, mas é importante para a gente conseguir. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente está com os neurotransmissores com algum probleminha. Então, depois de algum tempo de terapia, a gente, só a terapia não vai adiantar. Então, a gente vai ter que mandar para um psiquiatra, né? Tá um pouquinho elevado aqui um comportamento. A gente está tentando, a pessoa não vai, né? Você então, vê que é além do comportamento. É além do comportamento dela, né? A gente já vê que uma disfunção física já. Física, né? Que então eu preciso ajustar os meus neurotransmissores, então eu preciso de um medicamento com um psiquiatra. Entendi. Não é cardiologista, não é clínico geral, é um psiquiatra. Sim. Que ele vai entender e ele vai saber qual medicamento você está precisando, porque tais transtornos, um é problema na dopamina, outro pode ser na serotonina, outro, né, enfim. Cada um é um, né? Cada um é um. E aí você, como terapeuta, passa um laudo para o psiquiatra para que ele entenda o que você já observou ou não é necessário? Cada psicólogo, terapeuta, ele tem atua de uma forma, ou tem uma pessoa também, um psiquiatra, talvez de confiança. Legal. Né? Eu tenho um parceiro de trabalho, né? Eu tenho o meu que, assim, eu acho ele fantástico, até se vocês querem fazer um podcast com ele. Por favor, fala né? quem Doutor Adolfo, ele é fantástico. E ele, assim, eu acho muito legal que a gente consegue ter uma conversa,
né, muito aberta, assim. Então, eu chego para ele, eu falo, olha, eu tô te mandando tal paciente. Então, eu já dou uma breve ali para ele já saber, né, o que tá vindo para ele. É tipo o treinador e o fisioterapeuta. Ó, ele machucou o pé assim, sabe? Eu fiz, saquei, vou tratar ali. Claro que ele vai fazer o trabalho dele ali do mesmo jeito, mas só que ele já sabe. Já tem um histórico curto. E daí ele chega e ele fala, Cris, olha, isso e isso. Tanto que a gente tá com uma paciente borderline, ele falou, Cris, acho que a gente vai ter que colocar a terapia, né, dialética nela. Então, então vamos. Então, assim, ele me ajuda e eu ajudo ele. Nossa, isso é maravilhoso. Então, essa interdisciplinaridade é maravilhoso, porque só beneficia o paciente, né? É importantíssimo. Porque, assim, às vezes você vai falar com um psiquiatra e você não tem uma interação, é muito difícil, porque daí é o que o paciente está falando, o que o psiquiatra falou para ele. Né? Então, será que ele entendeu certo? Será que é isso mesmo que ele está me trazendo? Né? Fica a dúvida. Fica. É melhor você receber do profissional. Sim. Né? Legal. E aí, agora vem a tua parte. Qual é a recomendação que você pode estar fazendo para a galera que está aqui assistindo? Claro, primeiro procurar terapia, né? Procurar ajuda, procurar alguém que possa te ouvir e entender o que você está acontecendo para saber te direcionar. Mas, assim, algumas situações práticas do dia a dia que podem amenizar até que a pessoa tenha condições de procurar ajuda. O que você recomendaria para uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade? Ou que percebe que vai ter uma crise de ansiedade? Tem algum artifício? Fazer uma atividade física, nadar, comer doce, comer pão de queijo, alguma coisa assim? Olha, ansiedade é muito de você colocar para fora a adrenalina que está dentro de você. Então, exercício físico. Né? Mas eu não tenho dinheiro nem para fazer terapia, nem para fazer academia. Bora fazer um cardio, vamos fazer, né? Ou eu tenho pacientes minhas que fazem em casa. E tem essas academias públicas aí, ó, no lago. Mas em casa mesmo, pega um colchonetezinho, faz exercício. Peso do próprio corpo. Vai fazer uma caminhada que é, né, de graça, né? Então, assim, mas eu tenho uma condição de vida um pouquinho melhor. Vamos fazer um yoga. Legal. Né? Não quero fazer terapia, né? No momento que você não quer fazer terapia, vamos fazer um yoga, fazer uma meditação. Vamos ver se ajuda, né? Sim. Porque se ajudar, beleza. Já ajuda um pouquinho. Só que daí, o que vai amenizar, só que não vai curar o trauma que tá ali por trás. Entendi. Né? Ameniza só o sintoma. Só o sintoma, né? Então, assim, vai lá fazer uma meditação, alimentação, fazer uma alimentação saudável, né? Sim. Quanto mais gordura eu ingerir, mais industrializados, mais... Os ultraprocessados que a nutricionista comentou aqui, né? Isso, né? Então, assim, eliminar isso, né? Porque isso também causa, né? Então, assim, essas coisas, assim, que todo mundo deveria fazer. Né? Eu até falo, eu peco muito nisso. Eu deveria fazer um exercício físico, né? Mas eu não tenho tempo. Daí até o próprio Adolfo, Cris, você precisa fazer. Então eu vou ter que arranjar um tempo para fazer. 40 minutinhos é o tempo que você pode higienizar sua mente e exercitar seu corpo. Olha que coisa gostosa, coloca um fonezinho, pensa um pouquinho na vida, você já tá colocando para fora, né? É isso mesmo. Então, assim, ou também sentar com um amigo, conversar, né? Colocar para fora. Só que daí tem aquela coisa, cuidado com quem você fala. E o que você vai falar. Né? Tem isso também. Então, isso já é um pouquinho mais, assim, que eu já não indico tanto. Porque às vezes pode ser até um pouquinho pior. Com moderação. Com muita moderação. Né? Eu sou mais, assim, por já ter acontecido algumas coisas de... Quem nunca, né? Confiou demais em alguém e acabou levando uma rasteira, né?
Então, eu recomendo sempre um terapeuta. Sim, não, Sempre. isso, só que assim, o que eu fico muito triste, André, é que não é todo mundo que tem essa possibilidade, Sim. sabe? De fazer uma Isso deveria estar terapia. incluso no plano de saúde das pessoas, sabia? Só que daí hoje em dia eu não atendo convênio, né? Uhum. Só a Homoprev particular. Aham. Então, assim, você vai procurar uma Unimed, não tem profissional para te atender. Pois é. Né? Então, assim, isso deveria, claro, não é todo mundo também consegue pagar uma Unimed, Aham. né? Mas vai lá no SUS, é muito difícil você conseguir. Não, eles não É um encaminham. processo bem mais doloroso. Só se Muito, é uma existe fila muito grande. Só se existe realmente um diagnóstico ali que é vital, aí eles vão encaminhar para mas poder auxiliar, né? a gente tinha pessoas que estavam quase se suicidando, eles não E estavam nada. nem aí, né? Esse Não é o que eles não grande estavam nem aí, problema. não tinha vaga. E não tinha profissional para atender. Sim. Infelizmente, né? Faz parte de uma realidade. Então, assim, eu gostaria muito que todo mundo tivesse essa possibilidade, né? Mas infelizmente não tem. Então, segue essas coisinhas. Então eu vou fazer uma academia até eu conseguir, né? Às vezes até procurar alguma coisa, uma leitura, alguma coisa que a pessoa goste de fazer. Isso é legal, um hobby, né? hobby. Para extravasar. Ela né? com ela, né? Porque a pessoa gente com a precisa pessoa. de um tempo com a gente. E a gente também precisa aprender a ser sozinhos. A nossa solitude, não é solidão, né? Então, quando a pessoa começa a aprender a viver sozinho, a se gostar de si mesmo, Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo porque vem o conhecimento do que está se passando e eu sempre falo, gente, nós precisamos dar o nosso melhor só 1% todos os dias, não precisa muito, né? Se você hoje teve a condição de fazer o bem para uma pessoa, isso vai beneficiar mais a você do que aquela pessoa que você fez o bem. Sim. Né? De ajudar alguém, ajuda nunca, não é só financeira. Ajuda muitas vezes é de você visitar uma pessoa doente, acamada. Ajuda é de você pegar na mão de alguém que está numa crise de ansiedade. Ajuda é você ceder o teu lugar no ônibus. Carregar uma sacola para alguém que está precisando. Um sorriso. Uma empatia, um bom né? dia. Um bom Hoje em dia a gente não ouve isso. Uma coisa que eu ensinei para Maria, e hoje, às vezes eu acho que eu errei um pouquinho, né? Que eu falava assim, quando ela era pequena, eu falava assim, olha, se a gente passar por qualquer pessoa que seja, principalmente uma pessoa que estava varrendo a rua, ou um lixeiro, você cumprimenta e dá um sorriso. Porque eles são pessoas que, às vezes, a gente esquece. Invisíveis. Isso, né? E são pessoas que estão fazendo um serviço maravilhoso pra gente, né? Então, assim, e hoje, ela com 17 anos, ela chega, eu não gostei daquela pessoa. Deu por quê? Porque eu olhei pra ela, sorri, disse oi, e ela nem oi pra mim falou. Eu falei, tá, né? Mas não é todo mundo que é receptivo. Viu, Maria? Eu também sou dessas, tá? Não se frustre, porque eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite para todas as pessoas que eu encontro. Isso é educação, bebê. Né? Então, não custa nada, não tem preço e é impagável o retorno. Se a pessoa tá no mau humor, o problema é dela. Isso. Só faz a sua parte, tá tudo certo. É uma coisa que eu não sempre entrou na falo. vibe, né? É uma coisa que eu sempre falo pros meus pacientes. A pessoa tá com mau humor de você? O problema é dela. Né? Guarda pra você. Pronto. Mas e não é só a gente não, porque tem o dono de uma baita indústria farmacêutica que cumprimenta todo mundo que ele vê, ele cumprimenta. E é o dono de uma baita indústria, podia ser um cara fechadão, ele cumprimenta Acho que isso é cultura, sabe? Você tinha que retribuir para as pessoas de alguma porque forma. Porque todo mundo tá ali, todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo precisa de um sorriso. E a gentileza não tem o que pague. Não. Né? Você nem tá esperando. Às vezes alguém olha para você, bom dia, tudo bem, tudo bem. Bom trabalho. Muda o teu dia. É bom trabalho. Né? Tá uma coisa que eu sempre falo, porque às vezes tem pessoas que vêm com problema no trabalho mesmo, né? Eu falo, quando você entra no ambiente e tá todo mundo bravo, assim, com cara fechada, você pode estar mais entusiasmado do mundo. Você também vai ficar.
porque a energia contamina, né? Então, se você tá num ambiente que você chegou bem, tá todo, né, você sorrindo, e vai começando chegando as pessoas, e pode até chegar as pessoas mal-humoradas. Você, oi, bom dia, não sei o quê. Claro, tem pessoas que odeiam, né? Sim, nem te respondem, né? nem Tipo te assim, olham. Bom dia, segunda-feira, por quê? Que alegria. Bom dia, por quê? Só se for pra você, né? Tem uns que são assim. Mas aí você vai contaminando as outras pessoas. Isso aí. Aí E vai não virando deixa maioria. aquilo se proliferar, né? E tem até um vídeo que mostra o poder do sorriso. Eu já vi. Já viu? Então, assim, se você olha pra uma pessoa e você sorri, ou tipo, você tá sorrindo, a outra pessoa também vai sorrir. Eu treinei muitas atendentes de telefonia. E na época, quando eu treinava... A gente E na época, quando eu treinava as atendentes, eu sempre dizia para elas, vai atender ao telefone sorrindo. Mas por que atender sorrindo se o cliente do outro lado não está vendo? Ele percebe, ele sente que você está sorrindo. É, tipo assim, bom dia. Bom dia. Você percebe, Bom dia, eu né? gostaria de falar com o senhor Fernando. Hoje eu falei até pra uma Bom dia, senhor Fernando, tamo junto aí. O senhor quer fazer um pedidinho aí de pão de queijo? Bem isso. E teve até outra paciente minha, eu cheguei, ela falou, eu não consigo arranjar alguém que faça, que peça para que eu vá fazer uma entrevista. Eu falei, então me traga o seu currículo que alguma coisa tem de errado. Pois é. Você tem que fazer o teu currículo também sorrindo. Você tem que fazer ele com alguma coisa de chamar a atenção. Percebe como as pessoas têm dificuldade? É o autovalorizar-se. As pessoas não conseguem. Porque foi o que eu falei para ela assim, se você não tem confiança em você, no que você faz, como que você quer que o outro tenha confiança? E você sabe que muitas vezes você pode pedir para uma pessoa assim, fale 4 defeitos. Pá! Fale 4 qualidades. Trava o HD. No que você é bom? Sabe aquela coisa de você ter medo de falar que você tem qualidades. Ou talvez o problema, André, é que às vezes as pessoas nem sabem que tem qualidade. Gente, todo só mundo ouve tem. Ou só dá ouvidos. Ou assim, eu sou insuficiente. Tá, mas no que você é insuficiente? Mas é porque eu não consegui alcançar aquilo. Tá, mas você não é insuficiente. Você só não conseguiu alcançar aquilo. O que precisamos para alcançar aquilo? Né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, durante um processo de treinamento, ela olhou para mim e falou assim, eu falei, para você conseguir alcançar mais pessoas, você precisa ser uma pessoa interessante. A sua vida precisa ser interessante. Aí eu não vou conseguir mesmo. Eu falei, como não? Se ele estiver ouvindo esse podcast, ele vai saber que é ele. Aí ele falou assim, nossa, mas a minha vida não tem nada de interessante. Você tem certeza disso? Tenho. Eu falei, vamos lá então. Aí comecei a pontuar, né? Falei, você trabalha com vendas, né? Você está sempre ali entre o primeiro e o segundo lugar. Pá, que massa isso, né? Outra coisa, você é professor de Kung Fu. Que massa isso! Você destravou na internet, você consegue olhar no olho da pessoa e falar com ela e tocar o coração dela. Putz, que massa! E fui pontuando, e fui. Eu falei, agora me diz, aonde está a vida que não é interessante? Aí a pessoa falou, eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Ninguém olha por outro ângulo. Gente, é uma autodepreciação sem tamanho, sabe? E aí eu falei, meu Deus, que é uma vida mais interessante do que a sua. Mas daí, André, da onde vem isso? Da tua infância? Exatamente. Né? Tipo, você não serve pra nada. Você é um preguiçoso. Não, você não vai conseguir, você não vai ser ninguém nunca com atitudes jeito, assim. Você acha que você vai conseguir alguma coisa? É bem isso. Você não arruma nem tua própria cama. Pelo amor de Deus, tá igualzinho seu pai. Ou tá igualzinho a sua mãe. Nossa, a comparação. Tá vendo o filho da Joana lá? O filho da Joana faz o que você não faz. Nossa, isso, gente, é horrível. Odeio isso. É horrível. A comparação é terrível. Já falei aqui no podcast, eu odeio que fique comparando crianças com uma faz uma coisa, outra não faz. Cada um tem o seu tempo. Na verdade, a gente não tem que comparar ninguém. Você só vai se comparar com alguém se for para você evoluir. Entendeu? Porque eu sempre digo assim, você tem que ter um mentor, tem que ter alguém
em quem você se espelhe. Essa pessoa Modelo, tem que ser né? melhor do que Uhum. você, né? Aí você vai se comparar. Mas fora isso... E você vai com o seu jeito, né? Não, é você se comparar, não comparar outra pessoa com outra. Né, eu sempre pego, vai vindo as coisas assim dos pacientes, né? Uhum. Então teve uma paciente que ela chegou e falou assim: mas o meu marido começou assim, que eles estão indo para a mesma área, Uhum. né? Meu marido começou assim, meu namorado, né? E ele foi muito rápido. E ele tá aqui, né? Mas e qual é o problema que você está começando devagar? Uhum. Talvez você tá pegando escadinha por escadinha, só que já você vai estar aqui e ele ainda vai estar aqui. Ok. E tá tudo bem. E se eles estiverem juntos também tá tudo certo. Bem também. Mas o que eu quis mostrar para ela? Que mesmo ela dando passinhos pequenos e ele grandão, talvez ela ultrapasse ele. Pois é. E isso é para todos nós. A grande possibilidade. Sim, porque a gente não tem que se comparar porque fulano foi muito rápido, ou fulano casou com 25. Eu tenho uns que estão fazendo ainda vestibular para medicina com 22 anos, tá se achando, meu Deus, eu tô velho. Meu Cara, Deus, não tá gente. velho. Quem disse, né? Quem disse? Você tá começando. Gente. Com 20 anos, tá começando, tá tudo bem. Início de uma vida. Só né? que daí fica frustrado porque ainda não passou. Tá tudo, cada um no seu processo. Viu? O mais bonito de tudo isso é você saber o que você quer. Porque outra coisa que as pessoas têm dificuldade é de saber o que quer. Né? Se você que está estudando para fazer vestibular para medicina, você sabe o que você quer. É aquilo e nada tira o teu foco. Você pode conseguir passar no vestibular com 30 anos, mas é aquilo que você quer. Você tem um Entende? objetivo e você vai atrás desse objetivo. Isso aí. E cada um tem um tempo. Não adianta. E é simples a coisa. Pra que complicar? Daí fala assim, mas fulano lá já tá fazendo faculdade. Tá, mas tá fazendo como? Tá na particular. Tá, mas você quer fazer na particular ou você quer fazer na pública? Qual é o seu objetivo? Eu quero fazer na pública. Então, vai demorar um pouquinho mais, talvez, né? Uhum. Então, o cara passou no concurso de primeira, eu tô tentando terceiro. Beleza, uma hora você vai passar, irmão. Uma hora passa. Né? Então, assim, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho, tá tudo bem. E a gente tem que aprender a respeitar isso no outro e aprender a se respeitar, né? Que todo mundo tem os seus perrengues, todo mundo tem os seus processos e todo mundo tem os seus acertos. Isso a gente não vive no mundo Peter Pan, né? Exatamente. O tempo chega, as coisas acontecem. Poderia, né? Nossa, imagina. Que daí ia Seria ficar lindo, assim, né? É só usar cosméticos Ivone, da mãe do Cris. Boa! Cosméticos Ivone. Ai, gente, então esse vídeo é para você ansioso, é para você que já teve alguma crise de ansiedade ou ainda tem e não sabe como lidar com isso. Esse vídeo é para você que convive com pessoas extremamente ansiosas, pouco ansiosas, com uma ansiedade exacerbada que chega a ser patológico. É para você que não sabe o que fazer quando uma crise de ansiedade apontar aí na sua frente em alguém que você ama ou alguém que está convivendo contigo. Então, presta atenção nesse podcast, assiste de novo e de novo, quantas vezes forem preciso para você pegar essas dicas dessa maravilhosa aqui, ó. A Cris é perfeita nessa parte. Se você conseguir assistir esse podcast anotando todas as dicas que ela deu, eu tenho certeza que você não vai mais passar perrengue nessa vida, tá? Fica um alerta aí para vocês. Eu encerro agradecendo a todo mundo pela presença, obrigada pela sua audiência, e eu vou deixar aqui com o nosso Pidão. Eu também quero agradecer a todo mundo que ficou aí até agora, agradecer a Andréia, agradecer a Cris principalmente também. Mas não seja egoísta, esse podcast é pra você e é pra todo mundo, compartilha, dá o like, escreve aqui no comentário se você acha que teve alguma coisa que faltou, que não faltou, a gente manda pra Cris, e aí ela se vira e responder. Brincadeira, a gente ajuda ela. Tamo junto, cara, é isso aí, e não é brincadeira, a gente sempre fala, os maromba, não sei o que, a saúde física é legal, mas a saúde mental também é. É principal, né? Eu já fui paciente, eu sei que eu vou precisar voltar, porque a vida é assim, e me ajudou muito. Já convenci ele para voltar. Já. Tá vendo? Na verdade, só faz bem, só traz benefício, né? Sim, é sempre uma descoberta, né? Cris? Gente, obrigada pelo convite, né? O Cleiton sabe que ele e a Bárbara, a esposa dele, que é a filha da Andréia, moram no meu coração. Miguelzinho, né? Nem se fala. Eu participei, de todo né? o processo. De todo o processo do
Calma, gente, não todo assim, né, do início, mas, né. Gestacional, gente, só. E a Andréia, obrigada também, né, eu só te conhecia pelo que as pessoas falavam, mas muito simpática. Ai, obrigada por obrigada. ter, né, ter me feito me sentir tão bem, tá? E obrigado, Cleitinho. Obrigado Tenho você, saudades. você também mora no nosso coração. Ai, Tenho certeza que obrigada. eu, a Bá e o Miguel, Você temos sempre você no será nosso muito coração. bem-vinda nesse podcast. Obrigada. Em outros, né, Com Cleiton, que certeza. porventura as pessoas já deram dicas de outros assuntos. Se De- tiver dentro da sua especialidade, certeza que a gente vai repetir chamar a dose duas aqui. pessoas para se completarem aqui. É com uma assuntos. de uma especialidade, outra de outra, mas interdisciplinar, né? Que Isso. se conversem, né? Eu acho muito legal isso. Nós nunca atuamos com duelo, tá, gente? Nós não gostamos desse Não, tipo isso de não. situação, Não. tá? Nós gostamos que as pessoas se conheçam e que as pessoas se complementem. É simples, tá? Gente, então obrigada, né? E a gente se vê no próximo podcast. Beijo pra vocês. Um abraço. It's you, baby.